www.ufes.com.br. E depois da nossa apresentação didática, como sempre, a gente tem a nossa apresentação de caso, né, que foi enviado pela colega Rosane, né, com a ajuda das duas enfermeiras, a Amanda e a Selma. E nesse momento é muito importante a participação de vocês, né, para a gente discutir esse caso e dar as nossas recomendações. E aí, no final da sessão, como sempre, a gente disponibiliza no chat um formulário de avaliação, e através desse formulário que iremos contabilizar a frequência e participação de vocês, né, para a emissão do certificado, no final do curso. Eu aviso também sobre outro questionário, que como hoje é a última sessão, a gente vai passar um questionário para avaliar todo o curso. E aí eu enfatizo a importância também de vocês responderem, colaborar, né, com essa parte final do nosso curso de diabetes mellitus através do ECO, certo? Bom, vamos iniciar, né, a apresentação didática. Vou convidar a doutora Viviane Campos, ela que é especialista em endocrinologia, né? Doutora em ciências da saúde, professora de clínica médica da Universidade Federal de Sergipe, do campus Lagarto, e atual presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo Regional daqui de Sergipe. Obrigada, Vivi, por aceitar, né, estar aqui conosco mais uma vez em uma sessão, e seja bem-vinda e pode iniciar sua apresentação. Oi, boa tarde, minha gente. Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando sobre diabetes, né? Porque isso é importante para o melhor cuidado dos pacientes, tá? E aí eu, sem mais delongas, para que seja realmente no tempo e a gente possa discutir bem o outro caso. Então, eu deixei o tema como doença hepática gordurosa no diabetes, que foi em 2020 num consenso que ficou como essa nomenclatura, né? Na década de 80, quando começou a se falar em doença hepática, né? Esteatohepatite, né? Falava não alcoólica ou alcoólica, e aí, em 2023, no último consenso internacional, agora a gente tem chamado de doença hepática metabólica, tá? Então, no diabetes. Então, tem tirado essa nomenclatura gordurosa que acaba que para o pessoal internacional, ele sentia um pouco como pejorativa, tá? Então, ela é a manifestação hepática da síndrome metabólica e, como o nome já diz, compreende um espectro de manifestações hepáticas que estão associadas aos distúrbios metabólicos e cardiovasculares. Então, como isso se dá, né? Pode passar. Então, é importante, né, a gente ver que fatores ambientais e genéticos, né, predispõe ao indivíduo ao ganho de peso. E quando esse peso vai aumentando e esse estoque do tecido adiposo subcutâneo ultrapassa, excede, certo? Começa a haver um aumento, um extravasamento de ácidos graxos livres, e esses ácidos graxos livres vão começar a se depositar ectopicamente, certo? Além do tecido adiposo subcutâneo, em músculo, em pâncreas e fígado. Então, aí vai acontecer a fisiopatologia do problema, que é esse excesso de ácidos graxos livres nesses tecidos viscerais e ectópicos vão começar a levar à resistência à insulina, e essa resistência à insulina, à hiperinsulinemia, ao aumento da secreção, né, da insulina pelo pâncreas. Então, no músculo, essa resistência à insulina, essa dificuldade da insulina agir, vai levar a uma diminuição da captação da glicose por esse músculo. No fígado, a resistência à insulina também leva a um aumento da produção de glicose, de glicogenólise, então mais glicose é liberada pelo fígado. Esse aumento também do ácidos graxos livres e a resistência à insulina vai levar o quê? A uma lipogênese hepática, e aí vai haver aumento de triglicérides, diminuição de HDL, que é um colesterol que é protetor, e aumento de LDL pequeno e denso, que são mais aterogênicos, e também no fígado.
há uma alteração no metabolismo dos aminoácidos, e isso vai levar a uma resistência ao glucagon, e essa resistência ao glucagon, a resistência à insulina, vai perpetuar a hiperglicemia. No pâncreas, todo esse ambiente tóxico, né, tanto de lipotoxicidade como de de aumento de insulina, vai começar a levando a uma exaustão, a disfunção de células betas. A hiperinsulinemia, por sua vez, ela aumenta a reabsorção renal de sódio, leva à atividade do sistema nervoso simpático, e isso vai levar à hipertensão. E no tecido adiposo, essa lipotoxicidade, esse aumento de ácidos graxos livres também vai levar ao quê? A mais formação de adipocinas pró-inflamatórias e diminuição da adiponectina, que na verdade é um hormônio que ele é sensibilizador à insulina, tá? Então, tudo isso, né, veja que a fisiopatologia está centrada o quê? Na obesidade central, no pré-diabetes, porque aí vai começar a haver um aumento de glicemia, tá? E quando o pâncreas ele começa a conseguir compensar com essa insulina para normalizar a glicose e o diabetes, além da dislipidemia heterogênica e hipertensão. Então, a doença hepática, por isso que ela é uma doença metabólica, né? E que vai levar a um alto risco de doença aterosclerótica, de AM, AVC. Esses pacientes têm uma mortalidade aumentada por infarto, por AVC e também associação com o carcinoma, tá? Hepatocarcinoma, pode passar. Então, assim, é muito importante no diabetes, porque no diabetes, é, a doença hepática esteatótica metabólica, ela é mais grave, ela é frequente, né? Hoje, 60, de 2016 a 2021, foi feito um levantamento que em torno de 60%, quase 70% dos pacientes têm a doença hepática, então é importante identificar porque são pacientes de alto risco e que a doença nele ela tem um pior prognóstico, ela tem mais, está mais relacionada a evoluir para fibrose, cirrose e hepatocarcinoma. Então, quem são os pacientes que a gente tem que estar atento? O diabetes, né? O pré-diabetes, o paciente com obesidade com síndrome metabólica, que tenham persistentemente enzimas hepáticas elevadas e que tenham também histórico familiar de hepatocarcinoma, esses pacientes também merecem mais atenção. E é lógico, todo paciente que a gente suspeita, a gente deve excluir outras causas de doença hepática, tá? Como vírus, né? Vírus C, HIV, ou paciente que tenham erros inatos do metabolismo, doença de Wilson, que é uma doença que leva ao aumento de cobre, dos estoques de cobre. Então, assim, a gente tem que também afastar outras doenças. Pode passar. Então, nesses pacientes, né, quais seriam os critérios para a doença hepática esteatótica metabólica, tá? Então, o paciente, né, ele, na verdade, você até não precisa, se ele não tem ultrassom, mas ele tem síndrome metabólica, obesidade, diabetes, pré-diabetes, tá? Então, a gente já deve estar atento e já pensar no problema. Mas, habitualmente, ele vem, né? Você vai ter o ultrassom, e o ultrassom com a identificação de esteatose, mas lembre que o ultrassom é um exame subjetivo, então ele pode não ter. Então, se ele tem fator de risco, a gente deve pensar, deve lembrar e deve já tratar para prevenir, tá? Então, e vai olhar o quê? Se o paciente atende a algum dos critérios cardiometabólicos, e a gente usa só um critério cardiometabólico. Se ele tiver já um ultrassom identificando a alteração, outro exame de imagem, como a ressonância, e tem um critério cardiometabólico, se não existe outra causa para esteatose, já a gente considera o paciente com doença hepática esteatótica metabólica. Se tem, usa álcool, ele não deixa de ter, se ele tem um critério metabólico. Só que ele pode ter uma doença hepática esteatótica metabólica associada à doença hepática alcoólica, ou até ter mais a parte metabólica do que a alcoólica. Aquele paciente que ingere
álcool numa proporção menor, um homem de 60 gramas, de 35 a 60 gramas por dia, tá? Então, assim, isso foi até uma coisa que, porque antes, na década de 80 a gente usava álcool, então era alcoólica. Hoje não, ele pode usar álcool, ter alguma coisa alcoólica, mas ele não deixa de ter a alteração metabólica, tá? E se não tem nenhum critério cardiometabólico, aí sim, aí você vai procurar outras causas de esteatose. Se você identifica uma alteração, um vírus C, HIV, ou uma alteração de cobre, ou uma alteração de lipoproteína, aí você é uma causa específica da doença hepática esteatótica. Se não identifica, ela é chamada criptogênica, que a gente não consegue fechar a etiologia. Então, o importante é ter um critério cardiometabólico. E aí, lembrando, pode passar dos critérios cardiometabólicos, então, seria o quê? O IMC maior ou igual a 25 ou a circunferência da cintura. Então, não precisa ter o IMC acima de 25 só. Se ele tem 24, 23, mas a gente vê aquele predomínio de gordura central, mais de 90 no sexo masculino, ou 94, a depender da raça. Aqui no Brasil, a gente usa mais o 94 mesmo, e 80 no feminino, ou equivalente ajustado pela etnia, pré-diabetes ou diabetes tipo 2, a pressão arterial maior ou igual a 130 por 85, ou usando já tratamento antipertensivo, triglicerídeos maior ou igual a 150, ou tratamento hipolipemiante, e um HDL colesterol em homens menor ou igual a 40 e mulheres menor ou igual a 50, ou já em tratamento hipolipemiante. Então, um desses critérios com ultrassom, com alteração, já fecha, tá? Pode passar. Então, o problema maior é ter a esteatose? Não. O paciente pode ter a esteatose, a gente caracteriza quando encontra um aumento de conteúdo de gordura do fígado, ultrapassando 5% do parênquima hepático. Mas ele pode ter esteatose e não ter um maior risco. Mas se ele tem, certo? É, Esteatohepatite, que aí já é um critério histológico. A gente não vê pelo exame de imagem ou exames laboratoriais, e aí você vai ver se tem fibrose ou não tem fibrose. Então, o risco é esse paciente com esteatohepatite com fibrose, porque esse paciente com fibrose, ele vai poder evoluir para a cirrose e da cirrose para o hepatocarcinoma. E os pacientes com diabetes, eles têm maior risco de fibrose. Então, é uma população que a gente tem que ter bastante atenção. Eles vão ter uma doença que vai poder evoluir pior. Então, é importante estar atento, diagnosticar esses pacientes e também os que têm risco para prevenir, tá? Vamos lá, pode passar. Então, quais são os fatores associados à esteatohepatite metabólica com fibrose, tá? Porque a esteatohepatite você vai ter uma inflamação maior, você vai ter balonização, e aí isso vai poder o quê? Aquele fígado que estava sofrendo toda com a lipotoxicidade, com a resistência à insulina, os hepatócitos, eles vão acabar o quê? Sendo lesados, e na regeneração vai acabar formando essa fibrose. Ele se regenera, começa e cada área daquela que ela foi destruída, ela vai ficar com aquela cicatriz. E isso, quando vai ocorrendo muito, então aquele fígado fibrótico e que acaba evoluindo para cirrose. Então, tem maior risco aqueles acima de 50 anos, resistência à insulina, síndrome metabólica e a genética. Então, esse gene PNPLA3, ele é um gene que ele vai estar relacionado, né? Os pacientes que têm isso, não é uma coisa que a gente faz de rotina, mas ele codifica uma enzima, que essa enzima ela vai estar envolvida no metabolismo de lipídios, e eles vão ter mais chance de um fígado com mais esteatose e que evolua com mais facilidade para a fibrose, certo? Que é pela alteração nessa enzima. Aí, então, os pacientes, e o que é que a gente pode fazer? É bem simples. Paciente a gente suspeitou, a gente tem scores clínicos
que na internet eu coloquei no próximo slide, tem o site, mas se a gente botar assim, FIB4, calculadora, vai sair ali. E aí a gente, nos pacientes que a gente suspeita, né? Como eu falei, o diabetes, que é o tema da aula, pré-diabetes, obesidade, síndrome metabólica, a gente deve calcular esse FIB4, mesmo que a gente não encontre alteração no ultrassom, porque o ultrassom é um exame subjetivo. E aí, se você vê um FIB4 menor que 1,3, a suspeita daquele paciente ter uma fibrose mais avançada, com risco, é baixa. Então, você vai mandar o paciente sempre, todo paciente com diabetes, ou com pré-diabetes, obesidade, sobrepeso, é mudança de estilo de vida, e vai reavaliar novamente com esse cálculo, em 2 anos. Se o paciente tem um FIB-4 maior ou igual a 1,3, aí o paciente está indicado a fazer uma elastografia hepática, que é um exame que ele vai medir a rigidez do fígado, ele não vê a fibrose, o que vê a fibrose é histológico, né? Então seria biópsia. Mas ele vai conseguir mensurar a rigidez do fígado e pela rigidez a gente vai ver se ele tem uma chance de uma fibrose mais avançada. E se tiver, a gente vai encaminhar para o hepatologista, porque ele, na verdade, nem toda rigidez quer dizer que é fibrose. Pode ter rigidez porque tem uma insuficiência cardíaca e o fígado está mais congesto, entendeu? Mas, assim, o paciente, a gente suspeitou, tem que calcular e se o paciente é um paciente que a gente calcula um FIB maior ou igual a 1,3, a gente segue para a elastografia. Se essa elastografia, a rigidez hepática for menor que 8 kPa, então é baixa a probabilidade de fibrose. Esse exame, a elastografia, ela tem um valor preditivo negativo de 91%. Então, é um exame bom, tá? E se a rigidez hepática tiver entre 8 a 12 ou acima de 12, é um resultado intermediário ou uma probabilidade alta, certo? E no caso, a probabilidade no FIB4, um maior que 2,67 também é uma probabilidade alta já de já ter uma fibrose mais avançada, seria um valor de FIB que você já poderia encaminhar direto ao hepatologista. Maior ou igual a 1,3 até 2,7, a gente mesmo poderia pedir a elastografia e a partir daí avaliar. E nesses casos que de intermediário, que a elastografia dá um valor intermediário acima de 8 ou maior que 12, que é alto, uma probabilidade alta, a gente já deve tratar. E aí, no caso do diabetes, né? Além da. Porque o diabetes. Tem diabetes, já tem que ter medicamento. Então, é lógico que um paciente que a gente já vê uma probabilidade, um FIB maior que 1,3 ou até maior que 2,67 já, ou a elastografia com essa probabilidade intermediária alta, a gente já usa medicamentos para o diabetes que mostram, certo, melhora na doença hepática, esteatótica, metabólica, que aí eu vou falar nos próximos. Pode passar. Então, esse é a calculadora, tá? Que é o site, mas botando no Google vai sair também, tá? Então, a gente, para calcular, é muito simples, só precisa de idade, TGO, TGP e plaquetas. E aí a gente calcula. Menor que 1,3, tranquilo, né? Vai tratar o diabetes com a droga que ele pode usar, ou que a gente julgar melhor, perder peso, atividade física. Deu maior que 1,3, vai fazer a elastografia, maior ou igual a 2,7, você já pode encaminhar até para o hepatologista. E a gente, na elastografia, já deu uma fibrose F3, F4, você já vai usar drogas que sejam específicas para melhorar isso. Pode passar. Então, assim, então aí os graus de fibrose. Então, sem fibrose, um fígado sem fibrose, um fígado com uma fibrose inicial. Então, nesse caso aqui, certo? Seria aquele caso menor que 1,3, o FIB. O F2, F3, né? O F3 já é uma fibrose avançada e que você já vai precisar biópsia, e a partir daqui a elastografia já vai estar indicada para a gente tentar, pela elastografia, ver rigidez e ver se ele consegue
dar uma dica desse grau de fibrose, tá? E aí pode passar. Então, qual é o tratamento? Então, a mudança de estilo de vida com perda ponderal de pelo menos 5%, mas preferencialmente mais de 10%. Então, menos de 5, a gente melhora a esteatose, mas para melhorar mesmo esteatohepatite, que é aquela inflamação maior, você precisa de perdas maiores. Então, perda mais de 7, 10%, principalmente 10%, é o melhor para a doença. E atividade física regular. Porque mesmo sem perder peso, com a mudança da alimentação e atividade física regular, há uma melhora, tá? Não vai haver melhora na fibrose. Para haver melhoras é, mais importantes, a gente precisa realmente uma perda maior. Pode passar. Então, eu gosto muito desse slide porque para a gente ver como a perda de peso é importante. Você vê que perda mais de 15% pode levar até remissão do diabetes 2, se ele está no início. Melhora ICC com fração de ejeção preservada e para esteatohepatite metabólica, perdas de mais de 10 a 15%. Agora, acima de 5, melhora a esteatose, a doença hepática, esteatótica, metabólica no geral, mas sem, assim, sem melhoras maiores de inflamação e fibrose. Pode passar. E aí, dos medicamentos, né? Então, o café. O café é um aliado, certo, na doença hepática, tá? O café, ele melhora a resistência à insulina, ele vai melhorar, assim, histologicamente mesmo, certo? Então, assim, mas aí seria mais café, né? Acima de 5 xícaras, há trabalhos que mostram melhor em 75% e acima de duas em 25%. A vitamina E, ela é um aliado, ela mostra melhora na esteatose, mas não na hepatite mesmo, mas nos pacientes que não têm diabetes. No paciente com diabetes, tá? A gente não tem essa melhora. Os outros medicamentos para perder peso, né? Porque na fisiopatologia do DM2, a obesidade a gente sempre vai visar tratar. Então, eles não mostram melhora, tá? Como orlistat, se você pensar no acibutramina, mas hoje a gente tem o medicamento que perde peso, que serve para tratar o diabetes, como o análogo do GLP-1, a liraglutida, semaglutida, esse sim. Então, o paciente com esteatohepatite, com alteração de enzimas, tá? Então, a gente deve sempre preferir o análogo do GLP-1, a pioglitazona, certo? A pioglitazona é o único deles que mostrou realmente, assim, nos trabalhos, uma melhora na fibrose mesmo. Só que aí a gente vai avaliar o paciente. A pioglitazona é um remédio que também está associado a aumento de peso, mas é um aumento pouco. Então, se é um paciente que já tem um FIB muito elevado e que não é um paciente muito idoso, com osteoporose, com fratura, porque é um medicamento também que aumenta o risco de fratura, então ele é o que mostra nos estudos uma melhora ainda na fibrose. O análogo de GLP-1, ele mostra melhora na inflamação, nas enzimas, mas a gente ainda não tem essa melhora histológica na fibrose mesmo mostrada. A metformina, que é um medicamento assim que a gente gosta demais para o diabetes tipo 2, mas ela não mostrou nos resultados uma melhora, certo? O inibidor do SGLT2, a gente tem melhora em enzimas, tem melhora, mas ele também ainda tem a escassez de estudos que mostrem melhora em fibrose. E a cirurgia bariátrica, que essa sim também ela mostra, ela é um tratamento importante na doença hepática esteatótica metabólica e na esteatohepatite. Agora, é lógico, no paciente que tem indicação e lembrar que o paciente que já tem uma cirrose com hipertensão portal, varizes esofágicas, a cirurgia está contraindicada, tá? Então, resumindo de tópicos importantes para a aula, e já é o último slide mesmo, a gente vê os pacientes de riscos, nesses pacientes de risco, avaliar com FIB, para o cálculo de FIB, a gente precisa de idade, plaquetas, TGO, TGP. Se o FIB deu menor que 1,3, pode seguir com mudança de estilo de vida e o medicamento para o diabetes que a gente
viu naquele momento que seria o melhor. Se o FIB é intermediário ou alto, lembrar que aí tem que fazer a elastografia para tentar, porque a gente não vai sair biopsiando todo mundo, então a gente vai biopsiar aqueles pacientes que têm já uma fibrose avançada. Então, aí a gente faria, e esses que realmente é, forem assim, a gente vai encaminhar para o hepatologista, porque aí ele vai fazer a biópsia, se for o caso, e vai seguir, né? Porque é um paciente que a gente tem que ver rotineiramente, avaliar fígado, porque eles têm um maior risco de hepatocarcinoma, até 30% de chance dessa neoplasia. E o manejo clínico sempre, a perda poderal, atividade física e os medicamentos para diabetes de primeira escolha é a pioglitazona e o análogo do GLP-1, tá? Era isso, obrigada. Acho que foi mais rápido do que a última. Obrigada, doutora Vivi. Tava até comentando agora que eu não sabia sobre o café, eu fiquei surpresa É, o sobre o café, ainda bem que café eu ser gosto um de alinhavo. café. É, ainda bem também que eu gosto. Sim, pessoal, agora a gente abre para perguntas à doutora. Se alguém quiser abrir o microfone, fazer algum comentário sobre a apresentação dela, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Se não tiver, a gente já começa com a apresentação do caso, que hoje o caso, assim, não tem um pouco a ver, né, doutora, que a gente vai discutir, Uhum. e pode agregar também, Plínio, se puder, compartilhar. Esse caso, ele